Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje eu estou aqui acompanhado da minha mãezinha. Essa senhorinha aqui que está do meu lado é minha mãe, Dona Almerinda. Ela já está com 87 anos. Sempre quis que eu entrasse para a igreja. Ela sempre me pediu para poder buscar a Deus. E eu, no começo da minha vida, eu não busquei, não escutei a ela. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor está transformando a minha vida. Ainda não está totalmente transformada, mas Ele está transformando. E se Deus permitir, ela ainda vai ver a minha salvação e eu conseguir atingir um bom padrão de humanidade. Porque a humanidade hoje está meio complicada. Valeu? Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade de eu estar aqui com ela. E ela também vai testemunhar as palavras que eu vou dizer agora. Gostaria de agradecer aos novos inscritos, pessoal que se inscreveu no nosso canal aí, tá ótimo. Quem achar o vídeo bom, deixa um like, valeu? Quem gostou, se inscreve, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as 53 mensagens do Cristo. 53 por que mensagens de Cristo? Porque eu tenho 53 vídeos com esse, já tem 52 e esse aqui é o 53. Então são 53 mensagens de Cristo, que Cristo falou através de mim. Que eu queria pregar para as pessoas, falar a palavra de Deus para as pessoas. Mas nem todos querem ouvir. Porque a Bíblia diz, a nem todos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, por isso que às vezes as pessoas não ouvem a palavra de Deus. E eu falando aí que não ouvia mesmo. Aí Deus falou para mim, ó, vai e faz assim, bota um vídeo e a pessoa que estiver interessada, ela vai escutar. Alguns ouvem 1 minuto, ouvem 2, outros tiram, mas alguns estão levando a sério e tomara a Deus que estejam transformando a vida deles mesmo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre essa mensagem aqui, esse livro aqui, ó. É o livro do Chico Xavier. Ele escreveu, psicografando uma carta do irmão X. São cartas e crônicas. É uma crônica que eu vou ler aqui sobre um rapaz que ele mandou uma mensagem por ele. Nós vamos dar uma lida nela. Mas antes de eu começar, eu vou ler aqui na Bíblia uma passagem que todo mundo já conhece. A história do rico e do mendigo. Está em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, que é uma passagem em que tinha um mendigo que morava na porta de um rico. E sofria muito lá. O nome dele chamava-se Lázaro. Então era coberto de chagas, os cães lambiam ele. Então aconteceu, depois vocês leem aí na Bíblia aí, tá? Aí aconteceu dele morrer e ir para o céu. Aí ele chegou lá no céu, o rico estava cheio de tormento lá, passando um maior sufoco lá no céu. E o que aconteceu? Ou ele olhou para cima, hein? Aí viu quem? O Lázaro deitado no seio de Abraão. Aí ele pediu para o Lázaro molhar a ponta do dedo do pé para poder saciar a sede dele, que ele estava com muita sede. Às vezes era aquele rico que gastava muita água, não tinha respeito pelos dons da natureza, poluía o rio, poluía a água, não dava água, se batesse na porta dele, ele não dava um caneco d'água para ninguém. Então, quer dizer, era uma pessoa que ele desperdiçou a oportunidade. Era rico e desperdiçou. Aí o que aconteceu? Ele estava lá sedento, morrendo de sede. É geralmente o que acontece com as pessoas que desperdiçam a água. Fica com sede. O que desperdiça a comida, fica com fome. Vai passar um sufoco lá do outro lado. Vocês assistem a minha playlist aí. Hoje é 53 vídeos. Peço a Deus que vocês consigam ver todos eles, que vocês vão estar se preparando para uma vida após a morte boa, mais saudável, mais tranquila, sem ter que passar por purgatório, por umbral e parar no inferno. É uma chance de vocês mudarem a vida de vocês vendo esses vídeos. Não que eu vá salvar. Quem vai salvar vocês é Deus, tá? Aí então ele falou assim, então clamando disse, versículo 24, Lucas 16, versículo 24. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, o cara era rico e foi parar no inferno. Então, quer dizer, a riqueza não te garante passaporte para o céu. A única coisa que te garante um passaporte para o céu é o amor às outras pessoas, aos animais, à natureza, o amor à criação de Deus.
Quando você ama a criação de Deus, você está garantindo um passaporte para o céu. Se você não ama e ajuda a destruir, você está garantindo uma passagem para o inferno. Então, toma cuidado com o que você está fazendo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ele tinha de tudo. E Lázaro igualmente os males. Ele não tinha nada. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Então, quer dizer, a pessoa que tem muita coisa aqui na terra, está arriscada ela não ter nada lá se ela não souber distribuir essa riqueza. Porque Deus te deu a prova da riqueza. Então, se você não souber distribuir essa riqueza, você vai cair no inferno, igual esse cara. Vai cair lá. Porque esse dinheiro não é teu, você é apenas uma pessoa que Deus permitiu que usasse o dinheiro para distribuir e beneficiar as pessoas. Mas muita gente prefere não beneficiar, prefere destruir as outras pessoas. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, o pobre não pode virar rico, porque a missão dele é ser pobre. E o rico não pode ficar pobre, porque a missão dele é ser rico. Cada um tem uma missão na terra. Você tem que descobrir qual é a sua missão e o que Deus quer para você fazer a obra de Deus na terra, ser um servo do Senhor. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Ele tinha 5 irmãos aqui que também eram ricos e também faziam a mesma besteira que ele. Igualmente, pode ser 5 primos, 5 tios, 5 amigos. São pessoas que você acha que mereciam saber disso e não sabiam. Ou fingiam que não sabiam, não buscava, não acreditava. Tem muita gente que não acredita. Aí então, para dar testemunho, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Para tu ver, Moisés e os profetas. Abraão não mandou ele ler outra coisa não, mandou ler Moisés e os profetas. Ler Moisés é ler o Pentateuco, são os primeiros 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, são os livros dele. Então, lê o Moisés, ou seja, lê o Antigo Testamento, o Pentateuco, e os profetas. Aí já abrange os profetas todos, que são milhares de profetas que tem na Bíblia. Eu não vou nem ficar falando que é muita coisa. Mas ele insistiu, ele falou, ouçam, e eles não ouvem. Ele insistiu, não, pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Para tu ver, Jesus ressuscitou, andou 3 dias pela terra e ninguém acredita em Jesus até hoje. Nem o povo judeu, que ele nasceu como judeu lá, não acredita em Jesus. Estão até hoje esperando o Messias. O Messias já passou, tem 2000 anos, eles mataram ele, apedrejaram e ainda perseguem muitos cristãos. Tem muito país aí no mundo que ainda não aceita cristão. Então, está longe ainda a salvação da humanidade. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, veio Allan Kardec, veio Chico Xavier, veio Leon Diniz, veio Ramatiz, veio a Joana de Ângeles, um monte de missionário do Senhor que veio para avisar vocês que a vida continua, que existe reencarnação e que vai pagar até o último centavo que tu deve. Você não vai sair daqui da terra enganando a Deus, porque de Deus não se zomba. Então você tem que mudar o seu caminho para conseguir um direito de ir parar lá. Ele fala, nem que ressuscitasse um dentre os mortos. Aí é que vai entrar esse livro que eu vou dar uma lida nele rápida. Depois vocês pesquisam. É Cartas e Crônicas. Eu vou ler aqui no capítulo 12, uma história aqui, um conto de um irmão que estava lá e psicografou aqui para a Terra. O excelente Espiritismo e Divulgação. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, ou seja, ele já era espírita desde novo. Eu me converti ao espiritismo muito depois. Primeiro foi evangélico, aí na Bíblia fala tanto de espírito, são 389 vezes que o Antigo Testamento cita espírito. E no Novo Testamento eu não sei nem quantas são, porque fala de espírito o tempo todo. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então você tem que adorar a Deus em espírito. Então o espírito existe, ele é verdadeiro
E o espiritismo é o estudo do espírito, o estudo dessa ciência, porque o espiritismo não é religião, é uma ciência. Aí então possuía ideias muito próprias acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal. Ou seja, ele não falava nada sobre espiritismo com ninguém. Era uma árvore que não dava frutos. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Ou a árvore dá um fruto bom, ou a árvore dá um fruto mau. Ele não discutia. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam vários livros, reunindo vários escritores. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto. Ou seja, ele escondia os livros espíritas. A doutrina que ele conhecia, ele guardava só para ele. E não é para fazer isso. Você está aqui para divulgar o espiritismo, divulgar o cristianismo, aconselhar as pessoas a acharem o caminho de Deus. Porque há um só caminho, que é o caminho do que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você tem que ir por Jesus, não tem outro nome. Você pode ser de qualquer religião, mas Jesus é uma pessoa que veio para te abençoar. Valeu? Aí não agia assim com tudo por maldade. Era, na essência, um homem sincero, espírita à moda dele e não gostava de falar nada. Aí o que acontece? Ele perdeu um amigo, Licínio Fonseca, que desencarnou há pouco tempo, e ele pediu a Deus, ficou triste, que eles eram muito unidos. Aí ficou triste, aí foi pedir a Deus para ter uma chance de ver ele em espírito na hora de um sonho. Ou seja, o cara tinha uma grande noção de espiritismo. Porque se você clamar ao Senhor de noite, antes de dormir, que você quer ver um parente, ver alguém, você com certeza vai ver. Depois eu posso ler aí no Entre a Terra e o Céu, do Chico Xavier também, escrito por André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo André Luiz. Entre a Terra e o Céu, conta uns fatos, vai te assombrar. Aí o que acontece? Eles andavam muito juntos, ele morreu, o cara ficou triste à beça. Aí, desligado cautelosamente do corpo, durante o sono, ele foi transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. Aí o cara lá no leito lá que ele estava se recuperando, porque quando a pessoa morre, ela vai para o hospital para ser tratada. Isso quando é uma pessoa razoavelmente boa. Quando a pessoa é totalmente ruim, ela não tem nem chance de ir para o hospital nenhum. No primeiro livro Nosso Lar, ele diz lá, os que dormem. São pessoas que têm uma negatividade tão grande que elas negam a vida após a morte. Então fica dormindo, é o sono eterno. Ela abre o olho assim, olha, vê aquele monte de fantasma lá e volta a dormir de novo. Quando acorda realmente, que chegou a hora que não dá mais para ficar enganando, aí sai correndo, desabalar da carreira com medo dos fantasmas. E ela mesmo já é um fantasma também. Aí o que acontece? Eles se encontraram. Aí o Mota, meu caro Mota, soluçou desencarnado. A morte é apenas uma mudança. Cuidado, meu amigo. O Mota avisando a ele que a morte era uma mudança. Muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão da minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, que a vida continua. Olha o que o Mota, o amigo dele, o Licínio, estava falando para ele, que a vida continua. Ele estava ali morto e o outro vivo, em sonho, foi lá falar com ele contando para ele que a vida continua. Aí o que ele fala? Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante. Desde muito cedo, entrei no conhecimento da imortalidade da alma. É isso que eu estou passando para vocês, a imortalidade da alma. São 53 vídeos falando que você não vai morrer, que você tem uma vida depois da morte. Lá vai trabalhar, vai comer, vai casar, vai morar, mas sem nada de sexual, porque se for sexual, você vai descer lá para baixo. O amor lá é pleno. Vocês leem em Mateus, aquele negócio do saduceu, que ele pergunta sobre a reencarnação. Vocês dão uma lida, depois eu vou botar aqui embaixo onde está. Aí então ele sei disso, a mortalidade, o sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém morre. Olha o que ele falou para o Mota já morto. Você sabe então que o homem na Terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilino do corpo? Aí o cara aterrorizado já, olhando para o amigo, falando isso, que a gente é só inquilino desse corpo. Você está aqui para cuidar, o corpo é o templo do Senhor. Então, quer dizer, o templo do espírito. Você tem que cuidar do teu corpo, não destruir ele. O pessoal anda destruindo o corpo de diversas formas.
Tem que prestar atenção também. Aí o que acontece? Sei sim, sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? É aquilo que eu falo, a reencarnação é para você limpar a tua ficha com Deus. Você é cheio de coisa errada. Então Deus te dá a oportunidade de você descer aqui na Terra para consertar esses erros. Aí bota teus inimigos, como teu pai, tua mãe, teu filho, teu avô, são os inimigos teus do passado, que hoje eles vêm para você pedir perdão a eles, às vezes eles pedir perdão a você, são para resgatar dívidas, que é para melhorar a tua estadia quando você voltar para lá. Aí ele sabe, com determinadas obrigações a cumprir, tipo o rico tem obrigação a cumprir. Ah, é juntar dinheiro? Não. É você comprar uma cama, é você comprar um fogão, é você comprar um bujão de gás, é você comprar um pão, é você ajudar as pessoas. Não é olhar e passar direto dentro do carro blindado, ver a pessoa vendendo bala, correndo para lá e para cá no sinal, e você não é capaz de abrir e comprar. Ah, eu não como bala. Mas e daí, porra? Dá o dinheiro para a pessoa, dá R$5, dá R$10, não vai fazer falta para você, vai ajudar muito aquela pessoa. Quando você julga, aquela pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, você está julgando. A Bíblia diz, o que tua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Então você tem que aprender a dar as coisas de coração. E quando você dá as coisas de coração, Deus te abençoa. Se tu der com interesse, você não vai arrumar nada. É igual a oferta da viúva pobre. Todo mundo conhece. Mateus 21. Que tinha um rico, levou 2 sacos de dinheiro, de ouro, e botou na balança lá, ficou pesadão. Aí ele saiu de lá achando, pô, com a fortuna que eu dei para Deus, para Jesus ali, eu vou para o céu tranquilo. Aí veio uma viuvinha pobrezinha, botou a única moedinha que ela tinha, ela ia comprar pão para ela e para os 5 filhos que ela tinha. Aí ela falou, não, vou botar aqui, que eu sei que Deus vai me ajudar, que Jesus está aqui, Ele vai orar por mim e para o Pai. Porque Jesus disse, tudo aquilo que tu me pedires em oração, crendo, eu vos farei. Então ela acreditava nessa palavra de Deus. Você precisa acreditar nas palavras de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, quer dizer, você tem que acreditar que Deus pode fazer um milagre na tua vida e transformar a tua vida e a dos teus parentes. Valeu? Aí o que acontece? De modo perfeito, muito jovem, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Gritou o outro, Mota, Mota, você já consegue admitir que nossa esposa, filho, parente, amigo, são sempre, quase sempre pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? As pessoas que estão ao teu redor já reencarnaram de novo com você. Às vezes você já vem reencarnando com elas há muito tempo. Tu já foi o Pai, já foi o Filho, já foi o Espírito Santo, tu já foi alguma coisa dessas pessoas e hoje elas voltam de novo. Às vezes teu filho gostou de ser teu filho, ele volta como teu filho novamente. Aí você agora, nessa vida, maltrata ele e esculacha. Quando você voltar lá para o céu, tu vai ver a besteira que tu fez, que tu abandonou uma pessoa que era muito querida por você. Ela veio no sacrifício para ajudar você a acordar e você não acordou. Então tua dívida vai aumentar. Trata de amparar a tua família, pedir perdão às pessoas que tu está sem falar e começar a conversar com elas novamente, que é para ver se você consegue chegar no céu. Aí, Mota, estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos, foi o que eu acabei de falar. Sim, meu claro, sei que tudo isso é verdade. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Ou seja, você continua se comunicando com as pessoas que passaram para o outro lado. Não acabou, não. Tem gente que chama os outros de falecido. Falecido nada, o falecido está em pé do teu lado te ouvindo. Foi ele que te induziu a assistir o meu vídeo. As pessoas que te amam, estão falando para você, veja até o final esse vídeo. Aí você já está querendo desligar. Ih, cara chato, vou desligar. Esse que está falando para desligar é o maligno, que ele sabe que se você ouvir até o final, está arriscado você mudar e ser salvo. A Isaías diz assim, Isaías, cadê o Isaías? Deixa eu ver aqui. Vou dar um pulinho aqui no Isaías. Aqui, o Isaías diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É de dura serviço. Achei. Depois eu boto aqui, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então é um povo de dura serviço. Não botei aqui. Uma pena mesmo.
Não é esse, não. Depois eu acho e coloco aqui para vocês. Então tem que pegar, é um povo de dura serviço, que não aceita a palavra de Deus. Ouve, mas não entende. E você crê na ligação dos que voltam para cá e os que ficam? Já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas. Ou seja, você vive entre os dois mundos. É o lado 1 e o lado 2, é o encarnado e o desencarnado. Todos nós somos médiuns. Médium é uma pessoa que consegue se comunicar com os dois planos, tanto o visível como o invisível. Então, na Bíblia tem muita coisa sobre mediunidade. Depois eu vou achar uns versículos aqui, que agora não está dando, e vou botar para vocês verem aí. Vocês pesquisam na Bíblia e não se esqueçam de olhar minha playlist, valeu? Então, o que acontece? Sei. Aí ele... que pode existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime. Geralmente a pessoa fica louca, não é por causa do cérebro dela, não. É os obsessores que implantam ideias na cabeça dela e fazem com que ela se destrambelhe. O sistema nervoso fica abalado. Eles mexem na hipófise, bota a mão na cabeça e a pessoa que se perde toda, fica embaralhada. O manicômio está cheio de médiuns que não souberam controlar a mediunidade. Aí ele, claro, sei. Aí ele perguntou, Mota, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor? Está vendo? Recursos do plano físico. Para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo. Não adianta você querer fugir lá no céu, que você não vai conseguir fugir. Quem vai te acusar não é o Senhor, é a tua consciência e os inimigos que você fez. Eles vão ficar te esperando do outro lado do túmulo, que é para te arrastar. Vocês já viram os outros, não viu? Já viu vários filmes de terror aí, de assombração, que eles continuam perseguindo e aterrorizando a pessoa. E é assim, e muito pior. Nesse instante, o cara saiu correndo, apavorado, aí falou, não é você, chamou ele de embusteiro. Aqui, nunca, embusteiro, se ele conhecesse a realidade que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele é o melhor irmão, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Então o cara, porque não falou do espiritismo para ele ficou revoltado. Chegou lá em trevas, ele não sabia onde estava, o que estava fazendo, não acreditava em nada. Então ele estava passando um sufoco lá no céu tremendo e que esse amigo dele poderia ter ajudado. Aí ele saiu correndo, apavorado e foi embora. Aí o Mota ficou sem graça, que viu que errou totalmente. Então o que eu quero dizer é isso. As pessoas têm ouvido, mas não ouvem. Em Mateus 13. Aí ele diz assim, ao que Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então, para vocês é dado vocês conhecer o mistério do reino dos céus. Quem chegou até aqui, que eu peço a Deus que vocês consigam chegar até aqui, em nome de Jesus, fazer esse sacrifício. Não é a novela das 8, não, mas tomara que vocês vejam até o final. Aí, então, ele diz... Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entende. Mesmo eu falando, a pessoa não entende. Ela fecha o ouvido para não compreender. Por que ela fecha? São os obsessores em torno dela que não deixam ela compreender. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com o ouvido e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque você está vendo que há uma comunicação espiritual. As televisões estão mostrando. No final do capítulo da última novela, agora das 7, mostrou que o cara morreu dentro do ônibus e levantou e foi lá fora. E a primeira pessoa que ele encontrou não foi a mãe dele, nem o pai dele, não. Ele encontrou o cara que ele matou. Foi o primeiro que ele encontrou que estava esperando ele morrer para levar ele. Às vezes esse cara mesmo, como obsessor, induziu ele a fazer aquela besteira de sequestrar um ônibus. Daí morreu. É isso que o obsessor faz, ele induz você ao erro. Vocês assistem minha playlist aí, que tem muita coisa sobre obsessão lá também. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram. Ouve, mas não quer nem ouvir, ouve só por ouvir, só para agradar. Com os ouvidos e fechar os olhos. Quer dizer, vai dormir, chega na igreja, tem muita gente que está dormindo na hora do culto.
Ou seja, diz que vai à igreja, mas vai para dormir. Não vai para ouvir a palavra, estudar, orar, clamar, nada disso. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Você tem que entender a palavra de Deus com o coração, não é com a mente. A mente é racional, é material. O coração é espiritual. Então você tem que ouvir com o coração. Entendam com o coração, se convertam, ou seja, se converter do mau caminho, né? Se converter à igreja não, que a igreja tem nada a ver com isso. É se converter ao bom caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse que você tem que se converter. E sejam por mim curados. Porque quando você aceita Jesus, Jesus vem para perto de você. Eu falei no último vídeo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, quer dizer, Jesus está na porta batendo, que é para entrar na tua vida, e espero que vocês abram a porta para ele e deixem ele ficar um pouquinho, pelo menos um dia, 2, uma semana. Tenta deixar Jesus aí um mês, aí pelo menos, valeu? Eu estou andando com Jesus já há 27 anos que eu estou andando com Jesus, valeu? Oséias diz assim, Oséias 6:2, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você tem que conhecer e prosseguir, que aí você vai chegar aqui no Espiritismo e ver que tem tudo a ver com Deus e com a Bíblia, valeu? Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então é isso. Vocês estão tendo a oportunidade de ouvir falar sobre espiritismo, sem precisar ir em lugar nenhum, não frequentar nada. Só você ligar o celular, conectar nesse canal aí que Deus abençoou, e vocês vão saber muito de espiritismo. E depois, e da Bíblia também. E depois vocês vão se inteirando. Aí vai ler a Bíblia toda, vai ler tudo que é livro que puder. Eu cito alguns, André Luiz, Ramatiz, Allan Kardec, Leon Diniz, e outros médicos que tem muito bom por aí, o Divaldo Franco. Procura isso. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Se gostou, deixe um like, valeu? Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Viu? Meu Pai.